Este material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Pessoal, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? A gente teve, na semana passada, no domingo passado, a gente teve o nosso seminário, né? O seminário, ele, depois, né, do advento, né, da pandemia, ele passou a ser híbrido, né? Então nós tivemos um casal lá do Mato Grosso, né, que veio, né, para Guarulhos. O seminário presencial ele tem sido em Guarulhos, transmitido aí para todo o Brasil e o resto do mundo também, porque eu sei que tem gente fora que assiste o seminário, tá? Esse seminário ele está sendo híbrido. Algumas pessoas, né, gostam do presencial, né, outras preferem o virtual, mas enfim, o que eu gostaria de saber de vocês, alguns aqui participaram, né, a primeira vez de um seminário, alguns já têm algum tempo, né, que estão participando, outros já têm décadas, né, participando de seminários, e eu tenho certeza que é um conteúdo de alta qualidade para todo mundo, né, mas o que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte: quais são as melhores formas, né, a dica de vocês para que a gente tenha o melhor aproveitamento de um seminário? Por que eu pergunto isso, né? Eu pergunto isso para muita gente, geralmente no individual. Você sabe a diferença de gasto e de investimento? Aí tem gente que, gasto é quando eu compro alguma coisa para mim, investimento é quando... Então, é verdade. Mas na prática, né, gasto é aquilo que você dá o dinheiro e não recebe, né, nada em troca. Ou nada assim, você recebe mercadoria, mas isso é um gasto para uso. Investimento é aquilo que você bota dinheiro e você ganha algo que te faça esse dinheiro render, valorizar, né, com aquele primeiro aporte. Tá? Então, assim, participar de um seminário é um gasto ou é um investimento? Né? Tem gente que vai falar, é um investimento. Não, eu vou dizer assim, depende. Né? Depende do quê? Depende do quanto você está aproveitando daquele conteúdo. Se você está indo num seminário, não está prestando atenção em nada, está lá só batendo palminha, tira foto com o palestrante e não usa nada do que ele falou, aquilo é um gasto. Né? Passa a ser investimento a partir do momento que você utiliza aquilo para que você tenha benefícios. Teve benefícios, e que normalmente, né, esses benefícios são convertidos em benefícios financeiros, e isso passa a ser um investimento, e não um custo, tá? E não um gasto. Então eu gostaria de saber de vocês que são empresários comprometidos, e alguns aqui que estão começando agora, alguns até nem participaram ainda, né, de seminário. Então eu gostaria de saber, assim, a ferramenta seminário, porque do PEC Mãozinha é um dos dedinhos, a reunião mensal, o seminário. Eu gostaria de saber de vocês, né, quais são as dicas que vocês dão para um melhor aproveitamento desta ferramenta chamada seminário. Uma das coisas que eu faço, e eu peguei inclusive a dica num seminário, deixar o celular no modo avião, porque vai chegando muita mensagem, tanto do pessoal que está no grupo mesmo do próprio seminário, mensagens de outras pessoas, enfim, isso vai me atrapalhando, porque eu vou querer ver as mensagens. Então, eu deixo no modo avião, e aí, deixar no modo avião não me possibilita de usar o celular para fazer anotações, ou de repente fazer uma gravação do evento para estudar melhor, com mais calma, enfim, mais e mais, mais para frente. E não só essas formas de guardar a informação, como também de escrever. Eu tenho muito mais facilidade quando eu escrevo, porque eu estou ouvindo e eu estou falando para mim mesma quando eu estou escrevendo. Então, eu gravo muito mais, eu fixo melhor a informação. E aí, impregna quando você põe em prática. Então, para mim, tem ajudado bastante essa parte de eliminar as interrupções das mensagens, né, que o celular fica vibrando toda hora, e eu tenho a tendência a ver as mensagens, então eu
coloco no modo avião, eu consigo fazer as anotações porque eu não tenho essas interrupções das mensagens, eu consigo fazer a gravação e eu consigo também ficar ali anotando porque eu gosto de escrever, eu gosto de ter o papel ali e fazer a anotação. E mais, agora nem tanto, mas nos seminários anteriores, que a gente tinha, que era só presencial, nós tínhamos os momentos dos jantares, que os palestrantes também estavam conosco. Então, aproveitar ao máximo desse momento também, eu acho que é muito interessante. Se você não vai, agora, você não vai jantar com o palestrante, você que vai no presencial vai jantar com, no caso, almoçar, né, que agora é de manhã. Então, vai almoçar com a sua liderança, com o seu grupo, né, com a equipe expansão aqui no nosso caso. E conversar sobre o que aconteceu, sobre o evento, e debater, e discutir, pegar a informação de outras pessoas, do que elas acharam mais interessante, porque cada um tem uma visão diferente do que viu, né? Cada um vai pegar um momento, um ponto específico que achou mais importante. E você, de repente, não focou o que aquela pessoa pegou de informação no seminário. Então, pode ser útil para você também. Eu acredito que vai ser, porque para mim isso ajuda bastante. Então, são essas as dicas que eu tenho. E tira foto, gente. Todo mundo fica falando, a Cleidiane faz todas as fotos. Então mesmo. Muito obrigada, tá fora. Ela gosta, né, Cleia? Você adora uma foto mesmo. Na verdade, você, Hélio, disse uma coisa na apresentação do PEC que você falou com a Fernanda, nossa, eu não ouvi isso no seminário. É mais ou menos isso. Eu faço o que a Cleia falou, eu anoto, tá? Só que depois, para eu aproveitar, eu escuto, vem das minhas anotações. Aí realmente, lá, gente linda aí, ó. Aí realmente eu acho que dá para aproveitar. E de verdade, o que eu busco sempre é tirar alguma coisa, alguma ação, tá? Alguma ação a partir do seminário. Vamos no último, né? Vamos no último, falando bastante de vendas, e ele falou bastante de como ele vende e tal. Então, vamos botar a cabeça para funcionar, vamos ver se isso é legal. Não para mim, mas para alguém do grupo. Então, assim, uma das coisas que eu aproveito do seminário é te destacar alguma coisa, sabe? É pensar aquela informação. Naquele momento, né? Porque depois você ouve de novo, você ouve outra coisa, é outro seminário, né? Muito louco, mas é mais ou menos isso, né? Aquele velho ditado, nenhum homem cruza o mesmo rio duas vezes. E é exatamente isso, né? Você ouve hoje, daqui a 2 dias você ouve de novo, é outra coisa. Olha, o que essa menina é Cleide, né, que falou sobre anotar. Eu gosto muito também de anotar as coisas que fala, porque a gente está ali naquele monte de gente, está falando, e às vezes entra por aqui, sai por ali, você não absorve muitas informações, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Então, não digo ficar anotando tudo, mas pelo menos alguma frase, alguma coisa que eles colocam, né? Eu acho interessante. E uma coisa também que o Alexandre fazia, que era muito importante, é o reconhecimento. O Alexandre sabe disso, né, Alexandre? Fazia aquele certificado. Então, assim, incentivava. E você pode perceber que toda vez que tinha seminário, tinha mais gente lá na frente para receber o certificado, porque eles viam o reconhecimento dos outros e isso incentiva a equipe. Fala assim, se a fulano conseguiu, eu também consigo. Porque como eu não vou conseguir? Então, eu acho isso muito importante. E os testemunhos, né? Do convidado. A história do convidado. Isso chama muito a nossa atenção, porque você está vendo ali pessoalmente o depoimento da pessoa. Isso é muito importante. É o que eu acho. Eu achei legal essa pergunta, Hélio, porque, assim, como você falou, né, a gente aproveitar esse momento para enriquecer mais, né, as nossas estratégias de como desenvolver o negócio. E a primeira vez que nos eventos que eu comecei a gravar o áudio para depois ouvir, porque como a Cleidiane falou, né, é importante a gente depois reprisar, né, o que a gente escutou, o que a gente aprendeu, porque a gente fixa melhor a informação, né?
Então, nesse seminário, a primeira vez eu comecei a gravar e depois eu estou ouvindo os áudios para pegar detalhes, né? Porque cada um traz para a gente uma experiência, né? E não só a história que eu achei muito bacana, o propósito dele de querer fazer dar certo, né? Para homenagear a mãe, enfim. Mas a questão das estratégias mesmo, né? A gente vai evoluindo, né? A nossa forma de trabalhar, enfim, para tornar mais profissional. Então, eu achei bem bacana a estratégia dele de venda, né? É uma coisa que eu não tinha pensado, né? Porque a gente fica um pouco com receio, muitas vezes, né, de vender os produtos. Eu mesmo, eu estou começando agora realmente a colocar em prática essa questão da venda, sabe? Então, são estratégias que a gente vai testando também, porque, lógico, deu certo para ele, mas de repente pode ser que não dê certo para mim, mas que eu acho que é válido a gente tentar, né? Então, a gente buscar sempre um ponto principal, né, em todas as palestras, porque cada um tem uma coisa para ensinar, né? Então, achei muito bacana isso. Muito bom. E a Dani, que às vezes participa virtual, às vezes presencial, como foi o caso agora de domingo, né? E o próximo eu estarei presencial. Ah, muito Vou bom. tentar tornar isso um hábito. É legal, muito bom. E você, Ludi, me conta, o que você sugere aí para que você que sempre assiste, sempre tenta, agora virtualmente, né? E sempre tenta estar junto com alguém aí da tua equipe aí para assistir, o que você recomenda aí de melhores práticas para aproveitar o seminário? Então, eu acho que não foge muito do que as meninas falaram, mas eu vou repetir aqui para reforçar, né, certos pontos. Eu acho que é importante a gente anotar aquilo que chama mais atenção. Como diz a Filó, não dá para anotar tudo, mas uma frase, uma estratégia, né? Assim, tem que ter atenção, porque senão a gente perde muita informação. E a Cleidiane falou desse detalhe aí que parece bobo, mas é importante, né? O celular desligado. Acho que é isso. Anotar sempre é uma boa estratégia para a gente depois relembrar. Como você mesmo falou, né, Hélio? A gente tem mania de gostar, vibrar, adorar o seminário e depois não aplicar. Então, assim, ele perde muito valor. Aí já não é investimento, vira gasto, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Escutar uma estratégia que chamou atenção, alguma dica, né, ou qualquer sugestão da história do seminário, do palestrante, e colocar em prática mesmo, né? E, assim, uma coisa que eu particularmente acho bem legal, e eu faço muito isso, até pela facilidade que eu sempre estou com a Fernanda, né? E isso em dupla, né? Pelo menos em dupla, facilita a vida, né? Perguntar qual foi, né, a mensagem principal que ficou para você do seminário, né? Porque todo seminário ele tem uma quantidade imensa de informação, né? Se você for pensar, é a história, é a técnica, né? Ele vem falar de tudo que ele fez, né? Dos erros que ele teve, dos acertos que ele teve, mas normalmente uma mensagem principal fica. E isso, quando a gente relembra, né? Quando a gente traz isso para a consciência, né, do tipo, me fala você, qual foi a mensagem principal que ficou para você? E a pessoa fala, daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, é capaz dela lembrar, porque ela falou, não porque ela esteve presente somente no seminário. Porque tem muito seminário que a gente olha e fala assim, não, realmente foi muito legal. Tá, mas o que ficou? Qual foi a mensagem principal daquele seminário? Ah, não sei, não lembro, né? Mas eu sei que foi legal. Quer dizer, gostar todo mundo gosta, mas você ter essa comunicação, né, de perguntar, cara, para você, qual foi a mensagem principal que ficou, né, o fato de você pensar e verbalizar isso, né, dá para você, isso grava melhor na memória, né, então geralmente eu faço isso com ela, não só com ela, né, porque muitas vezes eu tô com outras pessoas do grupo, a gente sai para almoçar, sai para jantar, e a gente acaba trocando essa ideia, né, até o ponto que a Cleidiane falou, né, almoçar e jantar com a equipe, né, que é uma coisa que a gente fazia muito, né, antes da pandemia, estamos voltando, né, agora aos poucos, e para a gente trocar essa ideia, falar, e aí, o que você achou? Não só o que achou, gostei ou não gostei, mas
qual é a mensagem principal? O que você está levando desse seminário que você vai falar, isso aqui eu vou aplicar, isso aqui vai fazer a diferença para mim, né? Então, acho que essa é uma Deixa eu dica só falar interessante, rapidinho, né? Que pelo menos para mim faz sentido. Você falou uma coisa tão importante, eu nunca tinha pensado, mas é muito claro, isso que você está perguntando, nos 2 últimos seminários ficou muito claro essa questão do que chamou a atenção da Ingrid, né? Da Ingrid, eu sei claramente da Ingra e o que chamou a Júnior. atenção do seminário dela para mim, e o que chamou a atenção agora desse último. E realmente a gente precisa lembrar o que é aquilo que marcou, porque toda vez que a gente lembrar do seminário, vai lembrar daquela parte mais importante, né, que a gente pode aproveitar, enfim, que marcou. Legal. Vamos fazer isso em Filó. Mais uma tarefinha para nós. Nós estamos fazendo uns desafios aqui, viu, Hélio e Alge? Que adoro desafios, adoro que os outros se desafiem também. É isso aí. Fala aí, Alger, e você, quais são suas dicas? Você que é um cara que não só participa de todos, bom, primeira, né, a dica, você dá como dica participar de todos os seminários, essa é a primeira, e a segunda, você que não só participa, mas monta e organiza muitos seminários, né, como é que é? É verdade, né, eu acho importantíssimo participar de todos os seminários. Eu acho que até hoje são 10 anos de EMO e eu faltei 2 seminários. Um porque eu tive que fazer um seminário em Catanduva e o outro porque eu estava fazendo um seminário em São Paulo. Então, não estava no seminário porque eu estava fazendo outro. E quando a gente terminou os seminários presenciais, então eu comecei a organizar os seminários online. E eu estou ali, por detrás, né, eu vendo e todos os seminários, gravando eles, editando, transformando em áudio, eu estou vendo todos eles. Eu acho que todas as dicas são muito importantes. E a primeira dica que eu dou é a pessoa já ir para o seminário com a mente voltada, buscando uma nova informação. Você já vai com a certeza de que você vai ter uma nova informação naquele seminário, que aquela informação vai fazer a diferença no seu negócio. Entendeu? E o mais importante de tudo, não esperar que ninguém te dê essa informação, é você que tem que encontrar. Então, nas entrelinhas, sempre vem uma informação específica que cabe a uma pessoa, que a outra talvez não enxergou, mas aquela pessoa enxergou. Tomar nota de tudo, de todos os passos. E o mais importante, por mais estratégias que se passem de seminário em seminário, você tem que entender e tentar não mudar a sua estratégia que você já tem. Mas se tem alguma informação que você achou interessante, você tem que acrescentar ela a essa estratégia que você já tem. Todas as pessoas precisam ter uma estratégia definida. E no seminário você vê a história de vida das pessoas, e por isso é importante a história no seminário. Porque você tem que ver se a história da pessoa é coerente com a estratégia que ele usa, se ele tem uma estratégia definida, e isso serve como uma lição para que a gente tenha uma única estratégia e fortaleça ela dia a dia. A não ser que sua estratégia não esteja dando certo e você já provou ela por um bom período. Então, você tem o direito de mudar. Mas tome nota de tudo. Ouça a história e acople as informações, as estratégias que você já tem. Tem uma outra dica também que eu gosto sempre de dar, né? E é uma dica que eu sigo desde o primeiro seminário que eu fui, que eu usei, que eu aprendi com o meu Esmeralda, né? Ele falou o seguinte: os seminários e as convenções mudam a sua vida, né? Mas não é o primeiro, né? Não é um só. Então, se você quer que realmente essa mudança aconteça, você saia do seminário com o ingresso do próximo já comprado, né? Então, saia da convenção com o ingresso da próxima já comprada. Os eventos, eles são já programados com antecedência, né? E a gente, para não ouvir aquela ideia do tipo, eu vou ver se eu não tenho nada no dia, aí eu compro, já compra, né? Porque aí você já sabe que você tem algo no dia para fazer e não pode marcar churrasco, balada, saída, almoço de família, nada disso.
além de você sair com o seu convite comprado, você já deve comprar 2 ou 3, pelo menos, de 3 novos que você vai colocar no negócio. Qual é a sua meta de novos para esse mês? Então, você vai colocar essa meta. Sair da convenção, então, nós levamos lá quase 40 pessoas, né, se eu não me engano o número, 40 convites comprados, mas eu trouxe outros 5 a mais. E dos 5 a mais que eu trouxe, eu só tenho mais um convite. Os outros 4 eu já vendi. Já vou ter outras 4 pessoas novas que ainda não foram para a convenção. E aí eu vou trabalhar para levar mais pessoas. E eu vou pedir ingresso, ou para o Zélio ou para o Hélio, e vou levar mais pessoas. Então, sempre você tem que pensar assim, eu trouxe até aqui essas pessoas, eles já sabem o caminho. Eu vou trazer outros novos. Quem eu vou trazer para o próximo seminário? Quem eu vou colocar no próximo seminário? A minha meta é 3, então eu vou levar 3 novos convites comigo. A minha meta é 2, então eu vou levar 2 novos convites. Que assim você se coloca o quê? Coloca um cachorro atrás. Você tem que correr atrás. Você já firmou o compromisso, você já comprou o convite. Agora você precisa levar as pessoas. E aí o seu negócio cresce porque você se colocou numa zona de desconforto. Então, Alger, eu acho que é interessante isso que você falou, só vou te pedir para você não pedir convite para mim, porque os meus acabaram, inclusive os adicionais que eu comprei, tá? Eu também estou precisando comprar mais, né? Mas eu gostaria de pegar esse gancho do que você falou e falar uma frase que às vezes eu falo para as pessoas normalmente quando eu estou conversando individualmente com elas, né? E eu falo o seguinte: por que você não pega um ingresso a mais que seja, né, para o seminário, para a convenção? Ah, porque eu não sei se eu vou levar ninguém. Então, muito provavelmente você já sabe que não vai levar ninguém, né? Porque se você acredita que vai chover, você sai com o guarda-chuva, né? Se você está acreditando que vai chover, pô, sai com o guarda-chuva. Se você está acreditando que você vai trabalhar o suficiente de um mês para o outro, ou no caso da convenção, de um semestre para o outro, para levar mais alguém, então compra o ingresso. Você vai confiante, né, nisso. E isso é algo que a gente tem feito desde que eu comecei a frequentar, 17 anos, a gente sempre sai de um evento com o nosso ingresso e de pelo menos mais 1 ou 2 ou 3 ou 4, depende, né, para o próximo evento, né, sendo ele presencial ou virtual, até porque, como todo mundo sabe, já tem uma condição especial para você comprar no dia, né? Você compra mais barato para o próximo evento, naquele dia você já compra mais barato. Quando eu assisto online, né? E o que eu faço, uma coisa que eu faço que não sei se funciona para alguém, para mim funciona bastante. Como eu sou muito auditivo, eu coloco o som muito alto, exageradamente alto, assim, como se tivesse um som de convenção, tal, e eu pego energético, né, o Access, crio um clima antes, assim, e vou anotando as coisas, né, vou anotando para as principais ideias, para rever de novo, e faço muito print, né, eu não tinha pensado ainda em gravar o áudio como a Dani falou, que eu vou fazer no próximo, porque o seminário é o tipo do evento que a convenção também, mas o seminário, diferente dos áudios, diferente das reuniões que ficam gravadas, eu tenho uma necessidade de rever, né, como eu tenho a disponibilidade de ouvir muitas vezes áudio, assim, no meu tipo de trabalho, então, quanto mais eu ouvir, né, a gente vai fixando muito mais, e o seminário sem estar gravado, então a gente fixa menos mesmo, né? Então ajuda a anotar e ajuda essa coisa da emoção. Quando põe o som alto, a emoção ajuda a fixar um pouco mais conceitos que a gente se emociona aí da palestra deles, né? Da história deles. Então isso aí ajuda bastante. Não, o seminário eu acho que tem uma vantagem, porque ele te dá um senso de proximidade muito legal. Porque quando a gente ouve um áudio, por exemplo, de um Hélio, de um Alger, de uma Ingrid. A gente, né, é um áudio do Hélio, é um áudio do Alger, é um áudio da Ingrid. A gente está distante, né, como se fosse um livro que você pega na prateleira e lê.
E não, no seminário não, você vê em ação, você vê as reações, você vê a emoção ali, né? Claro que a gente nem se compara com uma convenção, onde você tem aquilo, né, enésima potência, né? Sem contar o fato de você estar perto dos amigos, da rede, dos líderes, né? Mas eu acho legal que, assim, seminário eu nunca viro sem o meu próximo convite, né? E esse seminário foi engraçado, que antes de começar o seminário, já estava com o convite do próximo. O Ale é o primeiro que posta no grupo, né? Eu já comprei. Já comprei! E assim, eu recomendo tanto para os meus empresários, né, quanto para a galera. Olha, seminário é que nem você ir na pizzaria e não pedir aquele azeite especial, aquela coisa que dá um sabor diferente no negócio. Tem que ir. Agora eu queria saber o seguinte, né? Faz diferença para vocês o presencial ou virtual ou é a mesma coisa? Quem que já participou dos dois aí? Olha, eu acho que no momento oportuno, quem pode estar num seminário presencial, cara, nada melhor que o cara a cara, que você está ali vendo, né, as pessoas, está sentindo a vibração do palestrante lá em cima, a energia, sentir como que as pessoas embaixo estão reagindo. O presencial ele é fenomenal. Agora, para as pessoas que não podem estar no presencial e que elas estão distantes, e é lógico, fazer um seminário é toda uma estrutura que não é barato de fazer. Então, as pessoas que estão mais distantes, elas têm essa oportunidade de aproveitar esse seminário que é híbrido, né? Então, chegar até ela uma informação diferenciada e poder participar de um seminário online, ele é muito positivo para essas pessoas que estão distantes. Agora, mesmo os que estão distantes, na primeira oportunidade que puder viajar e participar de um seminário presencial, cara, eu acho super diferencial. Nada melhor do que você poder tocar as pessoas, do que você poder abraçar, do que você poder se relacionar cara a cara. E seminário é isso. O seminário, a convenção é relação, é troca de informação, é troca de energia. Ali você vai para um ambiente que estão todos sintonizados com o mesmo objetivo de crescimento, na mesma vibe de negócio. Então, essa questão de você poder estar junto com essas pessoas, isso te energiza, isso te recarrega e te faz você ir, de repente, até o próximo evento ou até o próximo nível. Então, igual presencial, na minha opinião, o presencial é insubstituível. Concordo, Alves, concordo. Eu tenho participado dos seminários híbridos agora, sempre participei dos presenciais, tenho o privilégio, né, que é um privilégio estar em São Paulo, e a maioria dos seminários da rede, né, Meganet, são aqui, mas são incríveis, né? A diferença é absolutamente simples. Gente, né? A diferença são pessoas. Nada como você poder dar um abraço em alguém. O primeiro seminário que teve, quando retomou, que foi com a Débora, nossa, foi uma coisa incrível. Eu me lembro de chegar lá, poder abraçar o Hélio, Fernando, Cadu, de ver as pessoas. As pessoas tinham toque, elas não eram uma tela, né? É claro que o conhecimento ele vem no híbrido e é importantíssimo, é sensacional, porque o próprio Alê está lá em Presidente Prudente, está lá em Quatá, para ele vir para cá todo mês não necessariamente é possível, né? A Lud está lá em Sete Lagoas. Na verdade, não é tão simples. Então, o híbrido deu uma possibilidade incrível, né? Abriu, mas poder estar não tem igual. Não tem igual, no meu entender. Sabe o que eu percebo, Rose, também, uma coisa interessante? É que, olha, veja bem, quando você participa de eventos presencial, que você toca as pessoas, os companheiros, o líder, não é? O da online, que você toca eles, que você pode estar junto deles, até aí você sai e vai atender um novo cliente.
ou você vai mostrar um novo plano. A sua energia também ela é diferente. Com certeza. Como você lida com a pessoa, a maneira como você toca com a pessoa é diferente. Porque nós estamos exercitando o relacionamento. E o melhor exercício está entre nós. Não é? E nós nos vamos transformando dia a dia, e aí saímos e vamos expandindo essa energia e contato com os clientes. Então, às vezes a pessoa não consegue participar de um seminário presencial aqui em São Paulo, mas ele pode reunir o grupo dele, por exemplo, o Gilson reúne o grupo dele lá em Goiânia, põe todo mundo numa sala e vai todo mundo assistir junto. Né? Muito legal. Se reúne, vai todo no lugar assistir o seminário, para poder se tocar, para poder estar junto, para poder usufruir dessa sinergia que é do negócio Emo. Voltado, e ali vamos assistir o seminário, vamos aproveitar as informações. Eu acho importante isso. Muito bom, muito bom. Toda semana a gente está trazendo um assunto para discussão, né, de quem está trabalhando, de quem está crescendo, de quem está movimentando, né, para a gente montar uma composição como se fosse um podcast mesmo, né, com várias ideias aí dos empresários que estão trabalhando, né, para a gente transformar isso num conteúdo que a gente vai poder estudar depois. Este é o final do programa.